Olá, gente boa, gente perfumada, gente cheirosa, bom dia! Oh, coisa boa ter vocês são meus amores, moram no meu coração. Eu quero dizer para você que juntos somos mais fortes e o nosso canal tem crescido, mas depende do que você está me ajudando. Então deixe lá o seu like, ó, dê o seu like, compartilhe, divulgue nosso vídeo com o seu pessoal, o seu conhecimento. Gente boa, nós estamos aqui hoje a pedido da filha do coração, Vivian, e ela me pediu para contar alguma experiência sobre a minha infância. E aí, Vivian, bom dia. Bom dia, Fro. Eu quero saber o que aconteceu quando a senhora era criança. Quando eu era criança, é porque Vivian é um pouco tímida, mas ela tem interesse de saber algumas coisas quando criança. Vivian, é tão difícil, eu sei que vocês são crianças, têm novidades, mas hoje com a experiência, aí eu olho para trás e eu vejo que foi assim, experiências agradáveis e experiências desagradáveis. Essa foi um pouquinho engraçada, porém deixou sequela, sabe? Eu sou a mais velha de 7 irmãos. E morando aqui na cidade, meu pai foi transferido para Alagoinhas. Ele foi trabalhar em Alagoinhas. E nós fomos para o interior de Alagoinhas, né? É uma cidadezinha do interior. E quando nós chegamos lá, aí eu, por ser mais velha, minha mãe mandou eu ir comprar o pão. E eu fui com meu irmão. Meu irmão era todo bobinho, sabe, Vivian? Sim. Aí ele... Foi mais eu, dada a mãe, quando nós chegamos para comprar o pão, que fomos saindo da padaria, aconteceu algo. A boiada. Rapaz, você tá dizendo porque eu já te contei, você quer agora que o povo saiba. Ai, viu? Quando nós íamos saindo da padaria, aí a rua era uma rua sem asfalto, aquele barro vermelho. E era costume no interior, agora eu creio, não sei se ainda é assim, mas que os bois, os animais, eles passavam pelas ruas para irem para os abatedouros, para ir para as feiras. E nesse dia, geralmente ou de manhã ou de tarde, passava a boiada, a gente ficava na janela olhando. Só que nesse dia coincidiu de que eu saí para comprar o pão. Aí o que é que acontece? É que quando saímos da padaria, aí vinha a boiada, que eu olhei para cima, aí tô vendo, ei boi! Você sabe o que é isso? Não. São os vaqueiros que vêm tangendo, arrumando boi para eles seguirem uma linha só. Para não ir para casa dos outros. Sim, para não invadir, não pegar as pessoas. E um vai na frente avisando e gritando, ei boi, ei boi, ei boi. Imagine que barato, né? Aí resultado é que quando eu vi aquilo ali, eu cheguei até o meio da rua. Meu irmão correu. E deixou a senhora lá. Me arriou lá. Ele, em vez de me puxar pelo braço, ele me arriou lá. E ele chegou do outro lado, em boiadeiro, ê boi, ê boi, ê boi. E eu sem sair da frente, né? Ninguém entendia nada. E os bois foram se aproximando. Eram bois com cada chifre, só você vendo cada boi imenso. Assim, uma boiada grande de quase uns 40, 50 bois, era muito boi. E a poeira cobria, sabe? A poeira cobria os bois e as pessoas que estavam assim. E eu me vi no meio daquela poeira e quase que de frente com o boi. Aí o pessoal todo em pânico, vai matar a menina, vai matar a menina. E a vai senhora pegar... ficou como assim? Pensou que a senhora ia morrer e ia ficar assim? Rapaz, eu ali,
não passou nem nada na cabeça, porque é uma situação que quando a pessoa entra em um estado de choque é difícil. Você não pensa nada, não imagina nada. E ali eu estava parada no meio daquela rua e foi muito, muito ruim aquela situação. Aí o que foi que aconteceu? Um senhor que saiu assim correndo, porque ele viu que eu ia ser pisoteada pelos bois. Eu ia ser esmagada pelos bois. E a minha mãe, misericórdia, minha mãe tinha acabado de dar luz a um bebê, ela estava em casa para receber uma notícia daquela, já pensou? E aí esse senhor, ele saiu correndo e me puxou pelo braço, me pegou e me puxou para dentro de um outro estabelecimento. E ali eu fiquei, aquela boiada demorou passando, porque era muito boi, sabe, Vivian? Eu sei. Não era um boi só, não. É um bocado. Muitos bois. E a poeira subindo, aquela poeira vermelha. Aí quando aquela boiada acabou de passar, eu estava dentro de uma casa que eu não conhecia. Então o pessoal veio me socorrer. E eu não falava. Ficava muda. Eu estava muda, eu fiquei muda assim, momentaneamente, parada. Meu irmão sem saber o que fazer, que ele era menor do que eu. 2 crianças, já pensou? É mesmo. E aí ele ficou assim, só com os olhos assim arregalados. E o pessoal cuidando, me deram água e me reanimaram em aquela coisa para que eu pudesse ir para casa. E aquele senhor foi me levar em casa. E minha mãe, que te pegou na sim, boiada. o que me puxou para dentro. Ele me puxou e depois eles foram cuidar de mim. E minha mãe ficou muito agradecida a esse cidadão, porque naquele momento eu fiquei em estado de choque. É uma experiência, para quem ouve é engraçado, é uma história, parecendo história de carochinha. Mas é uma coisa, como eu estava dizendo, parece uma história de carochinha. Mas não é uma história de carochinha, é uma história da vida real. E assim, hoje eu paro para rir, para contar aos meus netos, aos meus filhos, mas que foi algo que marcou muito a minha vida. E fiquei com um trauma tremendo quando eu vejo agora uma boiada, que eu vou sempre no interior. Hoje eu estou na capital. E a senhora tem medo ainda? Medo, Vivian, não é o modo de se falar, eu não tenho medo. Mas hoje eu compreendo quando uma pessoa ela se depara com um perigo e que ela fica sem ação. Hoje, com a maturidade, eu compreendo o que é isso. Porque quando você passa por um choque, é um choque traumático que lhe leva a ficar paralisado. E foi o que aconteceu. Tem pessoas que ficam mudas, às vezes, pro resto da vida. Tem pessoas que ficam com medo daquela situação, uma sensação de medo. E no meu caso, hoje, não é medo. Hoje eu compreendo. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque ali foi um grande livramento de Deus de eu ter sido, naquele momento, a minha vida ter acabado ali. Mas eu só tenho que agradecer muito, muito, muito a Deus e aquele cidadão que tomou aquela iniciativa. E digo para vocês, olha, ninguém está escapo das coisas. Tem coisas que acontecem no piscar de olhos que a gente nem imagina. E essa foi uma situação que me marcou e que eu nunca, nem minha mãe, ia imaginar que isso fosse acontecer. Gente, vou ficando por aqui, porque Vivian me pegou hoje para eu contar essa história. Eu contei para ela e ela quis que eu contasse para vocês ouvirem. Então, porque ela foi atropelada, olha para cá. Ela foi atropelada por uma moto e foi uma sensação muito parecida, de que ela ficou estática e com isso ela sofreu algumas escoriações. Então, eu estava comparando uma coisa com a outra e eu compreendo que é determinadas situações assim. Mas fiquem conosco, porque eu amo vocês, ó.
De coração, um beijo no coração de cada um. E aguarde, viu? Temos mais experiências do passado para contar. Olha, eu tenho uma experiência de andar de trem que eu ainda vou trazer para vocês. Aguardem na próxima. Fui. Beijo.